Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo as notícias de hoje do Palmeiras. Palmeiras que está em preparação aí para a próxima partida e última, né, que é contra o Botafogo de São Paulo, na Arena Barueri. Partida que acontece neste sábado e segue aí nos bastidores as polêmicas do último clássico entre São Paulo e Palmeiras. Ontem, a Leila Pereira botou a boca no trombone, falou contra o Belmonte, né? Reclamando ali sobre aquilo que ele falou sobre o técnico Abel Ferreira. Os comentaristas estarão debatendo aí nesse vídeo, mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Parece que o jogo foi no domingo, porém ainda não terminou. Esse é o clima por aí, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. É o clássico que ainda não terminou, né? E continua repercutindo o choque rei depois das ofensas dos diretores do São Paulo, toda aquela confusão após o jogo. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou sobre essa confusão. Em entrevista ao GE, a presidente criticou a postura dos dirigentes do São Paulo e a Leila definiu essa atitude dos diretores como um ataque histérico, colocando aí mais fogo, mais lenha no fogo, mais fogo no parquinho, como a gente diz. A presidente relatou a sua revolta com os acontecimentos e afirmou que estuda com seus advogados se é possível proibir a entrada do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, nos jogos em que o Palmeiras é mandante. O Carlos Belmonte xingou de forma preconceituosa o treinador do Palmeiras. A presidente também declarou que Carlos Belmonte não é bem-vindo no clube alviverde. Leila destacou ainda que essa atitude de atacar gratuitamente o técnico do Palmeiras se trata de inveja dos são paulinos em relação ao trabalho do técnico Abel Ferreira. A presidente do Palmeiras, a Leila, ressaltou que essa rivalidade deveria ser só dentro de campo e os dirigentes têm a obrigação de não deixar que essa rivalidade extrapole para fora do campo, transborde de forma que os torcedores criem essa rivalidade fora do gramado. Para Leila, fora do campo é preciso existir respeito com os rivais. Então, nesse sentido, a presidente do Palmeiras deu uma declaração que a gente vai acompanhar agora, as palavras da presidente Leila Pereira. Futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós, os dirigentes, coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. Assim foi a entrevista da presidente Leila Pereira ao portal GE, colocando mais fogo nessa rivalidade. O que acontece, Bruno, é que as duas diretorias tentaram aproximação no ano passado. A gente lembra, o Palmeiras jogou 2 vezes no Morumbi, o São Paulo jogou uma vez no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista, então houve essa aproximação, mas agora a gente pode dizer, há uma crise entre os dois clubes. As ofensas que aconteceram também pós-jogo. Então eu vou trazer primeiro o Vinícius Nicoletti para contar como o Palmeiras reagiu a todo esse pós-jogo quente lá no Morumbi. Vinícius. É isso, Bruno. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou sobre essa confusão e também as ofensas dos diretores do São Paulo. Em entrevista exclusiva ao GE, a presidente criticou a postura dos dirigentes são paulinos, principalmente do diretor de futebol Carlos Belmonte, que xingou o técnico Abel Ferreira de forma preconceituosa. Leila definiu a atitude dos diretores do São Paulo como ataque histérico. A presidente relatou que estuda com seus advogados a possibilidade de proibir a entrada do diretor de futebol Carlos Belmonte em jogos do Palmeiras como mandante. Ainda sobre esse assunto, a Leila destacou que essa atitude de atacar gratuitamente o técnico português do Palmeiras se trata de inveja dos são paulinos em relação ao trabalho do treinador português. A presidente também ressaltou que a rivalidade deveria ser só dentro de campo e os dirigentes
tem a obrigação de evitar que essa rivalidade extrapole. Para a Leila Pereira, a forma de coibir e deixar essa rivalidade apenas dentro de campo é respeito entre os rivais. Nesse sentido, vamos acompanhar então as palavras da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ela diz: futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós, os dirigentes, coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico como o São Paulo deu no clássico Choque Rei desse último domingo. Então, essas foram as palavras e a postura da presidente do Palmeiras, revoltada com a atitude dos diretores do São Paulo. Bruno. E do outro lado, hein, já teve resposta também. A gente continua conversando, tá, Vinícius? Mas o Edu Afonso vai trazer o lado do São Paulo, porque o presidente Júlio Casares também ouviu aí as declarações, leu as declarações da Leila e falou em defesa também do seu diretor. Não é isso, Edu? E logo mais, está programado, ele concedeu uma entrevista ou não, Edu? É apenas um treino aberto? Então, na verdade, Bruno, o treino já acabou. Daqui a pouquinho aqui no CT vai ter a apresentação do André Silva, que é o quinto reforço da temporada. Normalmente, o Casares faz a abertura da apresentação, ele não costuma responder perguntas. Ele apresenta o atleta, entrega a camisa, tudo mais, e aí sai de cena para que o jogador responda as perguntas dos jornalistas. Entretanto, como esse caso está muito pulsante, né? O clássico ainda não acabou, embora o apito final tenha acontecido às 10 da noite do último domingo, quem sabe essas declarações citadas pelo Vinícius Nicoletti e da Leila possam ser respondidas em loco para todos os jornalistas que estarão aqui presentes no CT acompanhando esta apresentação. Ontem, assim que recebeu essas informações, essas declarações, o presidente Casares mandou uma nota assinada por ele para o GE, que divulgou essa matéria. E nessa nota ele disse de cara que o Carlos Belmonte, seu diretor de futebol, não é xenófobo. Ele disse que conversou com o Carlos Belmonte, havia até um boato nas redes sociais de que o Belmonte seria afastado. Isso não passou de boato mesmo, não existe nenhuma pretensão de afastá-lo do cargo de diretor de futebol. O Belmonte justificou que com os erros de arbitragem, de cabeça quente, fez sim uma referência ao treinador do Palmeiras de forma errada, mas a forma foi de identificação e não de qualificação, naquele palavrão, né? Naquela forma como se referiu ao técnico português Abel Ferreira. Nessa mesma nota, o Júlio Casares diz que em 2022, na final do Campeonato Paulista, houve um ato de homofobia. Vamos lembrar, o Danilo, ao comemorar o título, falou que os Bambis tinham perdido o jogo, não conseguiram ganhar do Palmeiras na ocasião e que esse ato na ocasião não foi repudiado pela presidência do Palmeiras. A nota segue dizendo que dirigentes, técnicos, jogadores, todos envolvidos no futebol não devem agir com violência e aí tem uma cutucada aqui no Abel Ferreira. Repudio quem maltrata jornalista retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos e trabalhar para o combate desse tipo de situação. E aí encerra a nota dizendo, falando e deixando claro que espera que não aconteçam mais incidentes como verificado no final de semana no Morumbis por conta do clássico. Dá para falar, Bruno, com esse tipo de declaração do São Paulo, de rebater a nota do Palmeiras, que o ambiente não é bom. E nós temos perspectiva de muitos, ou possibilidade de muitos confrontos entre Palmeiras e São Paulo na temporada. 2 já estão garantidos no Brasileiro, mas eles podem se cruzar na decisão do título paulista, ou até na semifinal, dependendo, podem se trombar em Libertadores e em Copa do Brasil. Vem muita coisa por aí, viu, Bruno? Vem muita coisa por aí, Edu. E aí a gente tem as aspas aí do que falou o presidente Júlio Casares, né? Como você destacou, defendendo o Belmonte e essa argumentação de usou a nacionalidade do treinador como identificação e não como qualificação. Quero ouvir a Mari Pereira, o Mário Marra sobre isso. Eu conheço o Belmonte, já contei isso aqui, já contei essa história para vocês para elogiar o Belmonte. Conheço o presidente Júlio, o Belmonte é meu amigo. Eu conheço o presidente Júlio Casares desde antes dele ser também presidente do São Paulo, então eu tenho uma relação até pessoal com os dois. Gosto muito dos dois, os respeito e acho que até por isso eles vão entender a crítica que eu vou fazer. Talvez não seja nem crítica, um conselho. A Leila eu conheço profissionalmente e acho que todas as partes elas têm que tirar o pé. Porque assim, está ultrapassando qualquer limite de rivalidade.
esse tipo, né? Esse tipo de declaração, esse tipo de ofensa, esse tipo de história. E, assim, de fato, não cabe. A gente pode até tentar entender que, em muitos momentos, com a cabeça quente, às vezes esse limite da rivalidade ele é ultrapassado e existam exageros. Como o Abel já exagerou, como o Danilo exagerou, como o Caleri já exagerou e também já deu um tapa no celular do jogador de sub-15 do Palmeiras, mas existe uma diferença. E como é comum em outros estados também, infelizmente. E sabe qual é a diferença? Nesses 3 casos, do Abel, do Danilo e do Caleri, os 3 pediram desculpas. Não passou muito tempo, os 3... Eles tiraram o pé. E é por isso que eu espero que o presidente Júlio Casares e o Carlos Belmonte, eles reconheçam que não cabe. Porque isso não faz bem para eles, não faz bem para o clube, não faz bem para os torcedores, não faz bem para a imagem do São Paulo, não faz bem para os patrocinadores do São Paulo. Já que a linguagem agora é essa, esse tipo de discussão não é sobre clubismo, é sobre um absurdo você falar de ofensas discriminatórias dentro do futebol. Sim, eu concordo com você tem toda a razão. Normalmente, quando você está numa discussão, você pessoa e você perde a cabeça, você tende a ofender o próximo, né? Então, você perdeu a cabeça e você ultrapassou o limite e você vai para a ofensa. Que aí, quando você, enfim, isso não tem a ver com ter razão ou não. Você perdeu a cabeça, então você subiu ali no seu subconsciente um nível absurdo de fúria, adrenalina, irritação, e aí você vai para ofender a pessoa. Esses casos foram todos assim, né? Inclusive agora. Então, ultrapassou e você vai para ofender a pessoa. Me incomoda muito, 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 eu já falei aqui várias vezes, como os personagens do futebol, eles não têm noção da sua responsabilidade para com a sociedade. Sim, a mínima noção, a mínima noção. Eles agem de uma maneira muito passional, é sempre em nome do clube, é sempre em nome do amor, a camisa é sempre, e nunca é sobre responsabilidade social. Então, assim, a gente jamais vai conseguir ultrapassar a barreira da discussão e chegar num nível mágico de voltar a ter torcida mista em São Paulo, por exemplo, no estado. Porque ninguém faz o seu papel nessa briga, ninguém, nessa luta, na verdade, né? Então, assim, a gente não consegue avançar no debate porque a gente tem que vir aqui falar sobre dirigente xingando o treinador por conta da nacionalidade. E, assim, não cola essa desculpa da nota. Não é, tá? Assim, mais uma vez, você subiu ali o seu nível de adrenalina e você ofendeu uma pessoa. Você não identificou essa pessoa, você ofendeu. E, normalmente, quando você, né, em teoria, ofende, comete um erro, você vem pedir desculpas. Então, assim, além de tirar o pé, ninguém tem a capacidade de se recolher, porque no futebol todo mundo tem teto de vidro. Todo mundo tem teto de vidro. Você acusa o outro, você vai cobrar uma atitude, só que volta 2 anos atrás, você, instituição Palmeiras, não teve a mesma atitude no caso do Danilo. O Danilo, pessoa, teve. E foi perfeito. Desde que não volte a cometer esse tipo de erro, ofensa, crime, enfim. Então, assim, no futebol todo mundo tem teto de vidro. Ninguém está afim de ultrapassar e olhar para o seu próprio umbigo e repensar. O argumento ali não é uma desqualificação, é uma identificação. Exato. Assim, ele não cabe, gente, porque senão acabou o mundo. Senão eu vou sair na rua assim, o seu isso, o seu aquilo, ou seu não sei o quê. Não, mas você está me xingando? Não, eu estou te identificando. Aí, gente, acabou, né, Mário Marra? Acabou. Bom, eu acho que vocês falaram tanto e tão bem do assunto que, assim, eu fico tentando não repetir e eu vou tentar, então... acho que é preciso entender a grandeza do que é o cargo e do que são as instituições. Na grandeza das instituições, você acaba sendo obrigado a pensar lá do alto da grandeza. E pensando lá do alto da grandeza... é muito fora da realidade de quem dirige os principais clubes do futebol brasileiro, muito fora da realidade, pegar um ônibus num bairro distante com a camisa do Palmeiras ou do São Paulo. E talvez por uma briga completamente desproporcional, por causa de erros ou não de arbitragem, você acabe estimulando em um idiota qualquer uma agressão à pessoa que está parada no ponto de ônibus com a camisa do Palmeiras. Parado no ponto de ônibus com a camisa do São Paulo. Você está justificando? Não. Mas você tem que pensar nisso também, pela grandeza da instituição. O cara que está, coitado, parado no ônibus, na ponta do ônibus, porque ele só quer ir trabalhar,
ele acaba sendo agredido porque, gente, eu sei que essa questão é muito mais ampla que isso. Claro. Mas, no alto da sua instituição, se você não consegue resolver todos os problemas, não coloque mais pimenta em um que já existe. Apenas pense. Tem gente que me representa, que representa esse clube e que não precisa sofrer por isso. Que sejam os aparelhos públicos do Estado os protetores do cidadão que está lá no ponto. Mas eu também não vou estimular, não vou acirrar. Eu vou respeitar o meu adversário e vou respeitar o meu cargo. O Edu, eu acho que pode até confirmar, né, Edu? Porque chamou a atenção. Aliás, a Tainá Espinosa, nossa colega, ela falou como esse tipo de discussão pós-jogo acabava até inflamando, de repente, algum tipo de ambiente agressivo entre torcidas. Certamente. Né? E aí, Edu, você pode confirmar que antes do jogo, e concordo com a Tainá... Só lembrando, não justifica. Não justifica. Mas não, ninguém está justificando. Exatamente. Como temos diversas omissões de Estado desde sempre... Isso. Não justifica, mas contribui. Mas então, Mari, e aí eu quero que o Edu participe, porque é o seguinte... Em que ponto que ele inflama mais? Eu me lembro, Edu, que antes do jogo tinha uma faixa da torcida do São Paulo, com uma provocação do tipo, respeita seu pai, uma coisa assim, e as autoridades pediram para ser retirada porque aquilo era agressivo. As atitudes pós-jogo são muito mais agressivas, inflamam muito mais do que uma faixa que está lá num jogo que tem torcida única. Hein, Edu? É isso, havia uma faixa, ela foi colocada até no sábado, na véspera do jogo, colocava lá, respeita o seu pai, no caso, uma brincadeira do São Paulo ser o pai do Palmeiras, e uma brincadeira em relação às eliminações, aí tinha um placar lá, 17-5 em jogos eliminatórios, é o placar atual a favor do São Paulo, 17 eliminações favoráveis ao São Paulo contra o Palmeiras e 5 do Palmeiras contra o São Paulo. E aí houve um pedido das autoridades, o São Paulo até rebateu mostrando uma foto de um clássico Santos e São Paulo, dizendo clássico na segunda, adversário na segunda, estendida pela torcida do Palmeiras, que não foi retirada do Allianz Parque quando do encontro entre as duas equipes, mas não teve jeito. E aí até completo, né? Quando terminou o jogo, o placar eletrônico do Morumbi mostrou os mesmos dizeres da faixa, respeita o pai 17-5, mas a faixa não ficou no Morumbi durante a partida, durante os 90 minutos de bola rolando. E também do outro lado, hein, Vinícius, a gente entende que a Leila, claro, ela sai em defesa do treinador dela, que foi ofendido, né? Sim. Foi xingado, isso sem dúvida. Mas eu acho que ela pode fazer o que for possível para também diminuir esse volume aí da briga. E não acho que ela tem que proibir ninguém de entrar no Allianz, pelo contrário, você tem que dar condição para todo mundo trabalhar da melhor maneira, para os profissionais dos outros times também darem as entrevistas da forma correta. O que for possível da parte dela, como presidente, fazer para diminuir, né, a temperatura dessa discussão, acho que ela deveria fazer, Vinícius. Bruno, você destacou bem aí, porque, claro, foi uma resposta forte da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ela sempre dá essas declarações muito polêmicas e ela tem toda a razão em muita coisa que ela disse, na revolta, na postura que os dirigentes do São Paulo não tiveram, na história do respeito, a rivalidade só ficar dentro de campo. Então ela tem muita razão. Mas quando ela chama de ataque histérico e também fala que o diretor do São Paulo persona não grata no Palmeiras, não é bem-vindo no Palmeiras, vai consultar os advogados, vai também... Então isso vai também acirrando toda a rivalidade que já existe entre Palmeiras e São Paulo, que é de muito tempo atrás, né? Porque o São Paulo tentou acabar com o Palmeiras, então tem uma rivalidade realmente histórica entre os dois clubes. Mas teve uma aproximação no ano passado entre esses dois presidentes, a Leila Pereira e também o Júlio Casares. Os dois tiveram esse acordo. O Palmeiras jogou 2 vezes no Morumbi, o São Paulo jogou no Allianz Parque, então parecia que estavam próximos e essa rivalidade ficaria só mesmo dentro de campo, mas não. Então acho que nessa postura da Leila também faltou um pouco estender a mão para o rival, falar, olha, vocês erraram, a gente está mostrando a nossa revolta, mas eu aceito aí um pedido de desculpa, vamos estender a mão, vamos seguir em frente. Se é essa postura que a gente quer de respeitar o adversário, então eu também estou te respeitando. Então falta reciprocidade nesse sentido, viu, Bruno? O Vinícius, ele tocou num ponto que eu acho que é interessante, porque esse tipo de discussão, de discriminação, de xenofobia, ela é uma discussão que faz parte da história, não só dos clubes, mas da cidade de São Paulo.
Mas isso eu estou falando de uma coisa de 80, 100 anos atrás e que não deveria mais estar sendo discutida. Porque como os clubes são formados? O Palmeiras pelos imigrantes italianos e tinha desde os empresários, do Conde Matarazzo, que era um dos homens mais ricos do mundo, mas principalmente pelos imigrantes que chegaram aqui, ou refugiados, ou para ser mão de obra barata, substituindo o trabalho escravo no Brasil, nas fazendas de café do estado de São Paulo. E o São Paulo foi formado pela elite paulistana e que contava muito, inclusive, com donos dos veículos de comunicação de São Paulo. E muitas vezes, naquela época, os italianos eles se sentiam ofendidos e discriminados pela maneira como eles eram tratados. Uhum. Eu tenho 41 anos. Identificação. Eu tenho 41 anos. Eu cresci ouvindo a minha mãe, o meu pai, o meu avô, os meus avós falando sobre isso. Uhum. Tanto que o apelido de porco, ele não é porque o porco é bonitinho. É porque o porco rola na lama. Sim. Sim. Porque o porco come lixo. Sim. E o italiano, na época, era visto assim. Então, hoje, a ferida no palmeirense ela é reaberta quando ele ouve essa discussão de novo, porque ele fala assim, poxa, será então realmente meu avô tinha razão? E não é isso, porque o Palmeiras não é time dos italianos, o São Paulo não é time da elite. Isso já passou há muito tempo. Sim. Mas a discussão, 80 anos depois, volta para o mesmo lugar. Será que a gente não aprendeu? Certamente não. Pouco, muito pouco. Os clubes transcenderam há muito tempo isso, né? Essas barreiras que a gente via no passado, né? É muito bom você trazer esse contexto histórico, né? Sim. Porque esse é um contexto histórico de século passado. Eu estou falando de, como o Vinícius falou, de antes de Segunda Guerra Mundial. Uhum. Que os italianos, os japoneses, eles eram refugiados ou imigrantes, estavam aqui no Brasil e eles, dentro do Brasil, pelos fatos históricos aí, eles foram perseguidos. E dentro de um clube, eles se sentiram protegidos e ali se uniram. Mas isso acabou, gente. Não é mais para ter discriminação nem de um lado nem para o outro. Uhum. Nem com o técnico, se é brasileiro, se é português, se é velho, se é novo. Por isso que assim, eu não estou gostando do tom dessa discussão, porque está ultrapassando qualquer limite esportivo. Eu vou falar até que a rivalidade, esse negócio de dá entrevista aqui, não dá entrevista lá, pressionou o árbitro aqui, pressionou o árbitro lá, estendeu a faixa, isso, como diz o Lucha, ainda pertence ao futebol. Não concordo, mas pertence ao futebol. A outra discussão não pertence. O problema é que a gente está abrindo cada vez mais essa barreira do pertence ao futebol, né? Também, então, Mari. Assim, agora pertence aceita ao qualquer futebol, coisa? É isso, e aí normaliza, e aí aceita, e aí valida. Não, a gente está perdendo essa guerra justamente por isso, porque a gente abriu cada vez mais essa linha, essa barreira, a gente ultrapassou todos os limites porque pertence ao futebol. E aí, de novo, a gente cai naquela que tem sido muito comum, mas a gente vai cair de novo. E é sério que essas pessoas se reúnem para falar de uma liga cuidando do futebol brasileiro? Não. Sabe, assim, a gente não tem... Eu sei que essas reuniões existem, mas eu sei também que, assim, gente, não vai dar certo. Porque eles estão voltando no século passado. Uhum. Estão voltando com conceitos que não fazem a coisa andar para frente. Ô, Edu, então logo mais você vai entrar aí no CCT da Barra Funda. Por favor, entre em missão de paz, tá bom? E converse aí com o Júlio Casares. Leve a palavra do Sport Camisa Center. branca. Isso, essa é a bandeira do Sport Center. Camisa tá? branca. Espero que o presidente Júlio Casares e o Carlos Belmonte, que eu vou repetir, são meus amigos pessoais, eles tenham entendido não a crítica, mas o conselho, porque é preciso sim tirar o pé dessa discussão. Depois eu mando o recado para o Vinícius, mas esse é o recado para você, Edu. Fechado, Bruno. Vamos lá, daqui a pouco eu trago mais informações, não só disso, mas também do lado bom do futebol. Tá chegando reforço aqui no São Paulo. Vinícius, pode completar, tá? E aí, desse lado, também não proibir a entrada de ninguém, tá? Vamos parar com essa história, todo mundo tem que ter condição de trabalho e ser recebido da melhor maneira aí dentro, tá bom? Aqui é só da imprensa, a imprensa não pode entrar aqui de jeito nenhum, enquanto Abel Ferreira estiver aqui no comando, principalmente acompanhar os treinos dele. Mas essa parte histórica, só lembrando, Bruno, passando as datas, em 1942, quando o Palmeiras trocou de nome, né, Palestra Itália para Palmeiras por conta da guerra, e o Palmeiras inclusive mudou num jogo contra o São Paulo, tem lá, nascemos campeões porque o Palmeiras venceu o São Paulo. E o São Paulo, como clube, instituição, tentou desapropriar o estádio do Palmeiras, o Palestra Itália, por conta da guerra. Então ficou essa rixa que tem desde 1942.
e dos anos 1940, no comecinho, quando o Palmeiras mudou de nome de Palestra Itália para Palmeiras. Mas são novos tempos e acho que todo mundo precisava estender a mão. Já deu tempo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre aquilo que aconteceu, né, no domingo, nos bastidores após a partida, reclamação principalmente do lado do Júlio Casares, reclamando da arbitragem, reclamando do Abel Ferreira. Creio que agora a gente dá um ponto final nisso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.